Chegou o áudio? Boa noite, queridos, na paz do Senhor. Nós estamos aqui para iniciar um momento de louvor, adoração e principalmente de ouvirmos a palavra de Deus. Eu quero convidar você neste momento a se preparar para uma poderosa palavra de Deus que vai inundar a sua vida, vai impactar o seu coração, transformar você de uma maneira sobrenatural no nome de Jesus. Eu creio que Deus está aqui. E hoje eu tenho o privilégio, a alegria de ter uma pessoa que, mais que um irmão, né, porque irmão a gente não escolhe, eu tenho uma pessoa que é meu amigo. E a Bíblia fala que há amigos mais chegados que irmão. Eu tenho o privilégio de ter um amigo, né, de longas datas, o meu amigo, o meu irmão, o meu querido pastor Clarindo, que hoje vai trazer essa palavra para todos nós. Que o seu coração se encha da palavra de Deus. Eu gostaria que você nesse momento se preparasse para estar aberto ao que Deus tem para fazer na tua vida. Receba com carinho então, meu querido amigo pastor Clarindo, da comunidade evangélica Lealdade, ali do Jaguaré. Obrigado, pastor. Amém. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estou muito feliz, muito confortável de estar aqui nessa noite, juntamente com meus irmãos, amigos. E quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer a Deus pelo meu amigo, pastor Marcelo, pastora Rita, pastora Juliana e toda a família, da Selfie. Quero dizer que estou feliz e grato a Deus por estar aqui. Creio que essa mensagem vai chegar ao coração, aos ouvintes que estão do outro lado do aparelho, e creio que será uma palavra rema, uma palavra de edificação, de transformação, e também uma palavra de alívio para muitas pessoas. Amém? Quero dizer para vocês que estamos vivendo em tempos de guerra, em tempos de aflição, e a mensagem que Deus Ele colocou em meu coração, quando o Marcelo me convidou, me fez esse convite tão especial, de eu estar ministrando aqui na Selfie, eu orei a Deus e pedi uma palavra. Senhor, em tempos de aflição, em tempo de luta, o que nós podemos falar? Nós que somos a igreja do Senhor, nós que somos a igreja lavada, remida pelo sangue de Jesus, qual é a palavra que nós podemos trazer ao coração dos ouvintes, coração dos nossos irmãos que estão na igreja, que estão fora da igreja, que estão na sua casa, perguntando o que eu faço nesse tempo de aflição? Deus me deu uma mensagem, uma palavra muito conhecida de todos nós, mas é uma palavra que eu creio que chegou no tempo atual para todos nós. Amém? O Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, meus irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. Estou aqui com a minha esposa. E nós vamos compartilhar essa palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 47 e versículo 48. Eu quero me atentar para esses dois versículos, porque foi onde Deus me levou, impulsionou a estar preparando a mensagem para esta noite. Que diz assim: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Amém? É uma palavra muito conhecida, nós sempre ouvimos, ministrações maravilhosas sobre esta palavra. Mas eu quis me apegar a esses dois versículos, porque Jesus vai dizer de homens de Deus, de mulheres de Deus, de famílias que pregam a palavra, que ouvem a palavra de Deus, que chegaria um tempo, pastora Juliana, pastor Marcelo,
que a casa dessa pessoa também seria surrada, açoitada pelas adversidades. E quando nós falamos de adversidades, parece que a adversidade, a luta, vai chegar somente na casa daquele que não conhece a Deus. Parece que a pandemia vai chegar na casa somente daquele que nunca entrou na igreja. E nós estamos vendo tempos de aflição. A nossa igreja, os nossos irmãos, pessoas que pregam, pessoas que falam, que cantam na igreja, estão vivendo também períodos de aflição, período de adversidade. E Jesus aqui, irmãos, Ele não vai negar, nem para mim, nem para você, que aquela casa, a minha vida, a tua vida, a minha família, a tua família, que também seria açoitada pelas adversidades. Jesus vai dizendo assim: olha, qualquer um que vem a mim. Quem é aquele que vem a mim? Nós, a igreja, aquele que um dia levantou a mão, Marcelo, aquele que um dia, aleluia, fez a profissão de fé ao Senhor, aquele que está na igreja, que traz o seu dízimo, aquele que é fiel a Deus. Então aquele que vem a mim, diz o Senhor, e ouve as minhas palavras. O que me faz diferente no tempo da adversidade? No tempo que eu tive a oportunidade e tenho a oportunidade de ouvir essa palavra, porque no tempo da adversidade, Deus Ele me guardaria, Deus Ele me alicerçaria, e é esse tempo de pandemia, esse tempo de aflição que nós estamos vivendo, que nós estamos sendo fortalecidos, não por aquilo que os médicos estão dizendo, não por aquilo que o prefeito da cidade está dizendo, mas nós estamos sendo fortalecidos pela palavra que foi edificada sobre nós, porque fomos edificados, não a nossa casa sobre terra, nem edificada a nossa casa sobre areia, mas a nossa casa foi edificada sobre a rocha, e a rocha chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Então, um tempo de aflição seria permitido também para nós, e parece que diz alguns assim: nesse tempo, Deus Ele vai colocar o teu povo ilhado numa redoma de vidro, e aqueles que são dele, não são deles, que não servem a ele, Deus destruirá de uma hora para outra. E não é assim. Jesus está dizendo que essa casa edificada sobre rocha, que ela também viria com o tempo enfrentar a adversidade, viria enchente, viria com ímpeto a tempestade, as correntes de água, e bateria, surraria também esta casa. Mas ela sendo edificada sobre rocha, ela não seria abalada. Então isso é lindo, porque estamos vivendo isso, nós somos testemunha disso. Eu creio que na igreja Self, na igreja Comunidade, temos pessoas do nosso meio que passaram esse período, esse medo, esse terror do que está acontecendo lá fora. Isso entrou dentro das igrejas. As igrejas estão fechadas também por causa dessa situação. Mas o que nos faz forte, o que nos anima, o que nos fortalece, o que nos renova, é a palavra a qual eu sou edificado. É sobre esta palavra. Então, quando a gente fala de aflição, nós estamos falando do quê? Que homens de Deus passam por aflições. Se nós percorrermos a Bíblia, irmãos, querida igreja, do Gênesis ao Apocalipse, você não vai ver ninguém que é de Deus, ninguém que serve ao Senhor da Bíblia, que não foi experimentado e aprovado por Deus no tempo de adversidade. E tem dois personagens que eu trago à minha memória, ao meu coração, e um desses personagens é o próprio Pedro. No capítulo 12 do livro de Atos, vai dizer que Pedro estava aprisionado, passando momentos de aflição, e diz que a igreja de Cristo estava sendo perseguida, e até Tiago foi morto à espada, e havia uma perseguição, uma aflição. Em outras palavras, o barco sendo açoitado de todas as maneiras, a vida de Pedro sendo colocada de um dia para outro, aleluia, em sentença de morte. Mas a igreja orava, a igreja intercedia por Pedro,
A igreja estava de pé. Então eu entendo, Juliana, que nós estamos aqui, pastor Marcelo está aqui, pastora Rita está aqui, nós estamos aqui, Ju, mas tem uma igreja que está orando e está dizendo, em nome do Senhor, no final de todas essas situações, quem dará a última palavra, a resposta está ainda na boca de nosso Deus. A igreja não vai perecer no meio dessa situação, a igreja não vai fechar por causa dessa pandemia, a igreja não vai padecer por causa dessa aflição, mas é no meio desta aflição que Deus se levantará na face da terra e nos dará livramento em nome de Cristo Jesus. Nosso Deus é atual, o nosso Deus é verdadeiro, Leandro, o nosso Deus é fiel. E enquanto Pedro estava vivendo no seu momento de aflição, Pedro tinha a tua vida fortalecida, alicerçada em uma rocha. Ele foi um discípulo que andava do lado do Senhor, dando algumas vezes a tua escorregada de crente, como muitas vezes nós damos. Mas Pedro aprendeu a ser alicerçado na palavra, e a palavra de Pedro fez ele dormir tranquilo, em uma cadeia, sabendo que no outro dia ele iria padecer. Mas a igreja do Senhor, essa igreja que está aí do outro lado, essa igreja ativa, essa igreja que tem fé, essa igreja que não se dobra, essa igreja que não se corrompe, comunidade evangélica unida da fé, unidade da fé, essa igreja self, está dizendo em nome do Senhor, estamos sendo podado, cerceado das nossas vontades de fazer o que nós fazemos na casa de Deus, mas isso não vai me impedir de estar na minha casa, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque foi isso que a igreja fez. Enquanto Pedro estava aí aprisionado, enquanto Pedro numa tranquilidade, porque a tua base, o teu fortalecimento estava naquilo que ele tinha aprendido, na palavra, edificado na rocha, Pedro passa uma noite tranquila. A igreja estava em oração por ele, e quando a igreja estava em oração, diz a Bíblia que o anjo de Deus apareceu e tirou Pedro daquelas cadeias. Então nosso momento de aflição, esse momento de adversidade, esse momento de igreja fechada, não é tempo de pararmos, mas é tempo da igreja se levantar como igreja. É tempo da igreja mostrar para que ela veio na face da terra. Nós somos a diferença, nós somos o diferencial na terra. Aleluia, muitos estão dizendo, não tem jeito, vai ser para junho, vai ser para maio, vai ser para não sei para onde, aonde vai acabar tudo isso. Mas quando a igreja se levantar em oração, Deus vai dizer, por causa da oração da igreja, eu vou acabar, eu vou terminar com essa quarentena, eu darei a resposta, eu darei, aleluia, amado, a vacina, eu darei o remédio para curar essa nação, porque ainda o remédio está na mão de nosso Deus, a palavra dele ainda sobressai sobre tudo e todas as coisas. Olha que coisa linda. Então é semelhante ao homem que edificou a casa sobre uma rocha, e ele cavou fundo. Ou seja, a nossa fé não é rasa, nós não estamos aqui por estar, nós não estamos aqui porque nós achamos bonito, aleluia, ser artista de Deus em cima do púlpito, que nós não somos. Mas nós cavamos fundo, e quando fala que cavamos fundo, Valdemar, eu fui, sabe aonde? Nos íntimos de Deus, nos profundos, aleluia. Eu tenho raiz, eu sou enraizado na palavra que me fortifica. É por isso que nós não tombamos, é por isso que nós não nos rendemos, aleluia, para aquilo que estão falando lá fora. Então ele vai dizer, é semelhante ao homem que edificou uma casa, ele cavou fundo, ele cavou, Ju. É tempo da igreja nesse momento estar cavando, é tempo da igreja nesse momento estar edificada, é tempo da igreja estar nesse momento trabalhando, ainda que nós não estamos aqui, aleluia, amado, num culto presencial, mas na tua casa você pode ainda continuar servo de Deus, você pode continuar uma serva de Deus, você pode continuar adorando, você pode continuar preparando o teu dízimo para trazer na casa do tesouro, você pode estar jejuando, clamando pela igreja, pelo Senhor, pelos teus pastores, em nome de Jesus, porque essa igreja é a igreja militante do Senhor na face da terra. Nós somos a diferença, e nessa hora é a igreja que vai fazer a diferença. Somos edificados, aleluia. E ele então
cavou e abriu bem fundo, Ju. Oh, irmão, nós precisamos nos envolver em algo tão sobrenatural com Deus. E a nossa fé não pode ser uma fé rasa. Chegou a pandemia agora então, querido, o que vai acontecer com a minha vida? Vou dar cabo antes. Estava falando com a minha esposa agora há pouco, porque o problema agora não está sendo nem a pandemia, nem o vírus, nem o Covid, não. As pessoas estão tendo problema já emocional. Daqui a pouco as pessoas não estão mais procurando remédio para a Covid, estão procurando remédio para os seus traumas, psiquiátrica, psicólogo, para tratar das suas doenças, das suas enfermidades. Mas aqui aquele homem que foi edificado a tua casa, sobre a rocha, ele cava os alicerces dessa casa bem fundo. Ele aqui, irmãos, ele abre bem fundo os alicerces, os baldrames, as sapatas dessa casa, porque a hora que vem a adversidade, irmãos, ela não vai ser abalada, a tempestade não vai derrubar, as enchentes de águas não derrubarão, aleluia, a nossa casa, porque somos edificados sobre essa rocha, e a nossa rocha chama-se Jesus Cristo de Nazaré. A nossa casa não será abalada, irmão. Nós podemos até sentir o baque, nós podemos sentir até o açoite, nós podemos sentir até as adversidades batendo na porta da nossa casa, mas dentro da minha casa ela não entrará, dentro das minhas estruturas elas não se romperá. Sabe por quê? Porque não foi edificado sobre uma rocha qualquer. A minha rocha chama-se Jesus Cristo o Nazareno. Qual a outra adversidade? Quando nós falamos de adversidades, parece que Jesus quer brincar com a gente. Quando o Senhor, no livro de Lucas também, ele vai caminhar um pouquinho mais dessa palavra que eu li, eu estou lendo em 6, mas no capítulo 8, do verso 23 ao 25, vai dizer que Jesus, ele está com os seus discípulos, e diz: olha, vamos atravessar para o outro lado da margem. Isso aqui é maravilhoso. Ele sendo Deus, eu preguei essa semana que Jesus, ele veio como 100% homem, né? Para sentir as dores, as adversidades que todos nós passamos. Ou maior, o dele foi muito maior, o sofrimento dele foi muito maior, não se compara. Mas Jesus vai dizer para os seus discípulos: passamos para o outro lado da margem. No meio, Ju, eu creio que no meio do mar da Galileia, Jesus ele vai adormecer, ele vai dormir. A Bíblia diz que ele vai dormir, descansar um pouco. E nesse tempo, meu irmão, há uma tempestade muito grande, um vento muito forte, que começa a açoitar aquele barco, ao ponto daquele barco balançar num terror terrível, que até aqueles homens que eram capitães, marinheiros, né, conhecidos na área da pesca, eles tiveram medo. Então, eles chegaram até Jesus e disse: mestre, tu não importa que nós estamos perecendo. Os nossos barcos também, Ju, eles são açoitados. Os nossos barcos também, eles recebem os açoites, e como eles, nós também passamos medo. Quem na tua casa que talvez está com sintomas do que está acontecendo aí fora, que não está com medo? Quem aí, eu estava falando com a Ju agora, que não dá uma tosse, já está dizendo: meu Deus, o que está acontecendo? Coisa que era tão comum, um espirro que era tão normal. Nós estamos com medo, nós estamos vivendo em tempo de terror. Mas aqui vai uma palavra de um homem muito simples para você: não tenha medo. A tua vida, a tua casa, a tua história não está edificada sobre uma terra, nem sobre areia. A tua casa tem base, tem alicerce, foi cavada. Quando eu falo cavado, nós estamos envolvidos com a obra de Cristo Jesus. E aqueles que se envolvem com a obra de Cristo Jesus, 1000 caiu ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas você não será atingido. Pastor, mas esse terror que eu estou vivendo, irmãos, eu tive isso na minha casa. O Covid-19 chegou na minha casa. Minha filha teve que tomar o remédio aí, a tal de cloroquina, né? Chegou.
Na casa de crente também chega, Lê, chega. Homens de Deus também perece. Quem não lembra de Dorcas no capítulo 9 de Atos? Fazia tão bem para a obra, fazia tão bem para o reino de Deus, ela veio a perecer. Quem não lembra de um amigo Jesus, amigo íntimo de Jesus por nome de Lázaro? Ele veio também no capítulo 11 de João a perecer. As tempestades chegam para nós, as adversidades, as aflições, também elas chegam, elas batem na porta da nossa casa. Elas vão te afrontar de uma maneira para te colocar medo, para te colocar terror. Elas vêm também para te assustar, elas vêm também para fazer você recuar na tua fé, para você desistir de orar, para você desistir de ser fiel ao Senhor. Mas eu quero nessa noite, em nome de Jesus, mais uma vez falar para esta igreja, para esses irmãos que estão aqui: você está edificado, aleluia, sobre uma rocha, aleluia, você cavou bem fundo. Sabe o que eu quero dizer? Você não está baseada, afirmada em pastor Clarindo, em pastor Marcelo, você não está firmado, aleluia, em homens, querido, que também perecem, por homens que têm passado adversidade, mas você está edificado sobre a palavra de Deus, sobre a rocha verdadeira, sobre Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Filho de Deus, o eterno da nossa alma. A nossa vida está edificada sobre Ele, e é por isso que não perecemos, é por isso que nós não nos dobramos. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem funda, e pôs os alicerces sobre essa rocha. Aleluia. Quem trabalha com edificação de casa, ele sabe a importância da edificação, ele sabe a importância de um alicerce, né? Se você estiver falando para algum construtor, engenheiro civil que está nos assistindo, eu vou dizer que a minha esposa, irmão, pastor Marcelo, na minha casa ela dá importância para o papel de parede. As minhas filhas dão importância para a pintura final, da cor rosa que elas querem. Mas quem é o construtor, o dono da casa, que sou eu sei como que teve que edificar as estruturas, os alicerces da fundação, quando não tinha nenhuma beleza, quando se via terra, quando se via entulho, quando se via um monte de homens trabalhando, cavando coisas. A minha esposa, as minhas filhas nunca foram lá para ver a edificação dessa casa, mas hoje elas dormem tranquilas, queridos. Hoje elas dormem, aleluia, o sono do justo. Mas só Deus sabe como é que está as estruturas, os alicerces da minha casa. Assim somos nós, a igreja de Cristo, para com Cristo Jesus. Eu sei no que a minha vida, a tua vida, a igreja Self, a igreja, a comunidade está edificada. Nós estamos edificados não pelos bancos da igreja, não pelos, aleluia, os instrumentos da igreja, mas a igreja Self está edificada sobre a rocha verdadeira chamada Jesus. E é por isso que nós ainda não abalamos, é por isso que nós ainda não sucumbimos diante de adversidades. E quantos creem lá do lado, dá glória a Deus. Então, querido, essas adversidades, elas servem para o nosso crescimento, elas servem para a gente entender quão firmes a gente está. Porque uma casa, Ju, ela só vai ter a resposta, se ela está bem estruturada, quando ela for açoitada, quando ela receber as tempestades. Uma casa, ela só vai ter garantia do que ela é, para que ela serve, para qual o fundamento dela, quando vem as primeiras tempestades. Quando você fala, pode bater porque a telha não vai voar, pode bater porque a parede não vai cair, porque ela foi edificada. Então essa adversidade, Ju, pastor Marcelo, que nós estamos vivendo agora, é Deus dizendo para você, fica tranquila, telhado espiritual não vai voar, as paredes não vai cair, as paredes não vai trincar, as telhas não vão voar, a enchente não vai abalar a tua vida, a tempestade não vai arrastar a tua casa de um lado para o outro, não. Sabe por quê? Porque ainda que o telhado, ainda que as paredes pode estar ainda meio frágil,
mas o alicerce dela está edificada em terra funda e profunda. A minha base não é essa estrutura não, porque a minha estrutura ela pode, aleluia, sucumbir a qualquer momento, mas a minha fé não. É aquilo que Paulo uma certa feita disse: olha, por fora vocês estão vendo um homem totalmente cheio de feridas, cheio de cicatrizes, cheio de problemas. Vocês estão vendo um homem nesse momento, um homem que quando vocês verem, você vai ver um homem cheio de machucado, de hematomas, porque essa, aleluia, as adversidades que eu enfrento no meu dia a dia, as adversidades que eu enfrento com os meus inimigos, é as minhas tempestades exteriores, mas quando, aleluia, olhar para dentro de mim, você vai ver um homem inabalável na fé, você vai ver um homem que não se corrompe, você vai ver uma mulher que não se dobra. Quando olhar por dentro de mim, você vai ver, aleluia, um homem que não tem hematomas, um homem que não tem temores, mas um homem que tem uma fé inabalável. O que Deus está nos dizendo nessa palavra, Ju, é que a tempestade ela vem para qualquer um, e nós estamos sujeitos, queridos, todos nós, a enfrentar os dias da adversidade. Mas a pergunta é: para os dias das nossas adversidades, a nossa casa, ela está edificada ao ponto de bater a tempestade, as enchentes, e elas não serem arrastadas? Sim, pastor. Então fica tranquila, porque assim como Pedro e os discípulos estavam no barco, e eles tinham uma obra a cumprir do outro lado, no meio eles foram tomados por essa tempestade. A palavra de Deus, ela é fiel. O Senhor vai dizer em Hebreus que ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é mais penetrante, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, separa ossos e medulas, pensamentos, intenções do coração, e separa a alma do espírito. Então, se a palavra de Deus disse para aqueles homens: atravessamos para o outro lado da margem, não era aquela tempestade do meio do caminho, não era aquelas ondas no meio do caminho que ia atrapalhar aqueles discípulos de chegarem do outro lado. Assim eu profetizo sobre a vida de vocês, assim eu profetizo sobre essa igreja. Aquele que lhe prometeu é fiel e justo para cumprir aquilo que ele prometeu. Se ele disse que nós vamos atravessar do outro lado da margem, ele está dizendo: você vai sobreviver esse tempo de aflição, você irá sobreviver esse tempo de angústia. Pastor, mas o que eu estou vivendo? Fica tranquilo, é o momento do seu barco ser surrado, é o momento dos açoites, das ondas do mar, da tempestade chegar até o teu barco. Mas fica tranquila, ele não vai a pique, ele não vai afundar, porque quem é o nosso comandante, quem é o nosso general, quem é o capitão dessa embarcação é Jesus, o Cristo da nossa salvação. Jó, ele vai dizer assim no capítulo 19, versículo 25, Jó: eu sei, isso é lindo, eu sei que o meu Redentor, ele vive, e que por certo, ele se levantará na terra. Meu irmão, fica tranquilo, você vai chegar do outro lado. Não vai ser essa pandemia, não será esse Covid que vai, amado, te abater nessa terra. Você tem uma missão a fazer. Sua família ainda tem muita coisa para conquistar nessa terra. Deus ainda tem um plano muito maior do que você imagina. Então eu quero nessa noite, em nome de Jesus, se o teu barco, se a tua vida está sendo surrado, você está machucado, quero dizer para você uma coisa: há um Deus que está te aguardando do outro lado da margem. Há um Deus que está dizendo: eu tenho ainda milagres para fazer na tua vida, eu tenho ainda uma pessoa para libertar do outro lado, porque o propósito dos discípulos era atravessar do outro lado e libertar um homem, um único homem que estava sendo maltratado pelo inimigo. Deus ainda tem obra na tua casa, Deus tem obra ainda na tua família. Então eu quero acreditar e quero profetizar que não será essa pandemia, não será essa crise financeira, não será esse tempo onde empresários estão fechando as portas, pastor, onde comerciantes não estão sabendo como que vai cuidar das suas próprias famílias. Mas eu quero dizer, nesse tempo, no tempo de crise, esse tempo de luta, há um Deus que vai fazer portas se abrir, e você não vai entender, mas as portas se abrirão no meio dessa crise.
em nome do Senhor. É um tempo de nós vivemos o milagre de Deus. Edifique tua casa. Pastor, eu estou vivendo aquela vida, pastor, de alto e baixo. Eu te convido, comece hoje a cavar. Comece a cavar os seus alicerces hoje. Viu? O Senhor diz assim no livro de Eclesiastes: lembra-te do Senhor. Lembra-te do Senhor no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Os dias maus estão aí. Os dias maus estão se apresentando. Não estou dizendo de idade aqui não. Eu estou dizendo que o dia mau está chegando para todo mundo. Como eu disse, tem empresários fechando as suas empresas. De 1000 funcionários estão fechando. Tem comerciante que não sabe como pagar o aluguel, pastor. Então hoje lembra-te de Deus. Lembra hoje do Senhor. E você fazendo isso, irmão, quando o barco da tua vida, quando a tua vida, a tua casa, a tua família for açoitado por essas ondas, Deus vai dizer para você no que você está alicerçado, no que você está firmado. E você vai responder: eu estou firmado em Cristo, eu estou firmado em Deus. Então fica tranquilo, você vai chegar do outro lado, em nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe, que você guarde essa mensagem em teu coração, tua família, tua casa, teu casamento, teu emprego, teus negócios irá prosperar, em nome do Senhor Jesus. Querendo o inimigo ou não, ele não vai parar a nossa caminhada no meio do caminho. Que Deus em Cristo venha te abençoar, em nome do Senhor. Vamos orar? Posso orar, pastor? Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Sei que você está aí longe. Eu creio que tem pessoas que não moram nem em Osasco que estão assistindo. Mas eu quero dizer e quero afirmar de uma palavra que Jeremias ele fala: Deus, ele não é Deus somente de perto, mas Deus é Deus de longe também. Então Deus que está aqui no nosso meio, nessa reunião que nós estamos aqui nessa noite, é o mesmo Deus que está indo de encontro com a tua vida agora, saindo de encontro com a tua saúde agora, de encontro com o teu casamento agora, de encontro agora com a tua vida emocional. Tem pessoas que estão com o emocional abalado por causa da situação. Pessoas que estão vivendo um período terrível de aflição espiritual, um combate terrível na área espiritual. Quero dizer para você, esse Deus está chegando aí agora para dizer para você: tem jeito para a tua vida sim. Firme a tua casa sobre rocha, e mal nenhum irá te abater, em nome do Senhor. Querido Deus, em nome de Cristo Jesus, o teu Filho, Pai, nós te adoramos e te glorificamos, ó Deus, pela tua palavra, Deus. Sim, ó Pai, porque é a tua palavra, Deus. E assim, Jesus, como o Senhor nos ensinou, ó Pai, que seremos edificados, ó Deus, sobre essa rocha, Pai. E quando vir, ó Deus, as tempestades, quando vir, meu Deus, as enchentes, ó Deus, e baterem, ó Deus, de encontro, meu Deus, com esta casa, ela não iria se abalar, Senhor. E assim eu creio, e assim nós tomamos posse nessa noite, Deus. Eu quero profetizar sobre a vida desse irmão, dessa irmã, Deus, que irá também assistir, meu Deus, essa live, essa programação. Que a casa deles também, Senhor, venha a ser, meu Deus, edificada, Senhor. E que nenhum mal, Jesus, venha ruir, Senhor, essa casa. Que nenhum mal, Jesus, venha abalar as estruturas dessa família. Que o Senhor possa estar sustentando a cada um de nós. Sustenta esse ministério, sustenta a vida do pastor Marcelo, sustenta a vida da pastora Rita, sustenta a vida, Deus, da pastora Juliana, do teu esposo Leandro, sustenta esta casa de oração, sustenta, meu Deus, em nome de Jesus, que venham as tempestades, que venham as adversidades, ó Deus, mas que as nossas estruturas, os nossos alicerces, ó Deus, possam estar, meu Deus, fincados, aleluia, possam estar edificados sobre a rocha verdadeira, chamada Jesus, o Cristo da nossa salvação. Que Deus te abençoe, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Quero passar para o pastor Marcelo e agradecer essa oportunidade, em nome de Jesus. Que essa palavra chegue na tua casa e que você receba edificação de Deus, transformação de Deus, alegria de Deus e renovação, em nome de Jesus. Beijo no coração de todos vocês, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado, meu pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós tivemos um problema sério hoje para transmitir o culto online. Estamos fazendo essa live aqui no Instagram da Igreja Selfie, mas essa mensagem ela vai ser retransmitida nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook. E eu quero agradecer ao pastor Clarindo, que de tão bom grado, né, veio aqui trazer essa palavra.
Eu acho que essa palavra não falou com ninguém, não. Falou, é comigo, viu, pastor? Era para mim, viu? Tinha que ser para nós aqui, para mim que está aqui, né? Para todos nós. Deus abençoe ricamente a sua vida. Queridos, Deus abençoe você. Deus abençoe você que está nos assistindo agora pelo Instagram. Você que está assistindo essa retransmissão desta palavra. Deus abençoe sua vida. E que você tenha uma semana de vitória. E jamais, como foi dito aqui, jamais deixe de fincar as suas raízes em terra fértil, em terra firme, que a palavra de Deus é Cristo Jesus. As lutas estão, né, pastor? Mas depende de onde a gente está plantado, né? Queridos, Deus te abençoe, fique na bênção, na paz do Senhor, um beijo no coração, um abraço carinhoso, e até o próximo encontro que nós teremos no nome de Jesus.